Fala, turma! Já se inscreveu no canal? Mais de 1 milhão estão por aqui. Você é um deles? Muito obrigado. Você ainda não é? Gosta dos meus conteúdos? É só o que eu peço pra você se inscrever no canal e deixando um like aqui me ajuda pra caramba. Valeu? Atualizar as notícias do Timão porque tem decisão nessa terça-feira. Jogo contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. O Corinthians pode chegar até as semifinais de mais uma competição continental e com isso ficar a 3 jogos de ser campeão. Porque tem os 2 da semifinal e mais uma final em jogo único, né? A Copa Sul-Americana e a Libertadores, elas são realizadas num jogo único. Com isso, 3 jogos separariam o Corinthians de se tornar o campeão de tudo. Porque o Corinthians, vencendo a Sul-Americana, seria o único clube brasileiro, até digo que sul-americano, a conquistar todos os títulos disponíveis. Porque o Corinthians tem todos os títulos, né, possíveis do futebol e desde a criação da Supercopa é um dos únicos times que tem a Supercopa conquistada lá atrás, em 1991. Então o Corinthians tem a Supercopa, tem a Libertadores, tem o Mundial, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil e falta a Sul-Americana. Então os times que têm a Sul-Americana, dos brasileiros, por exemplo, né, como o Inter, que quando vence em 2008 se intitula campeão de tudo, depois da criação da Supercopa ficou faltando esse título. Tem a Recopa também, o Inter e no caso o Corinthians também. Então essa é a diferença das equipes, por isso que o Corinthians seria o único campeão de tudo se vencesse a Sul-Americana. E é um título importante, dá uma vaga para a Libertadores do ano que vem. É possível. E, cara, nesse confronto de quartas de final, o Corinthians fez algo que até para muitos era improvável. Venceu o Fortaleza do Vojvoda por 2-0 em plena Arena Castelão. E com isso, defende uma vantagem muito boa diante do seu torcedor, com o time em evolução, pode perder até por 1 gol de diferença. E, claro, o Ramon Dias visivelmente priorizou no Campeonato Brasileiro, né? Deixou alguns jogadores até de fora desse jogo da Sul-Americana, né? Fez aquele misto quente, né? Mas ele tá ganhando elenco, ele está encorpando o seu elenco também com os reforços, com os testes que ele vem fazendo e com isso ele consegue mesclar nas 2 competições. O foco está estabelecido para sair da zona do rebaixamento no Brasileiro, tem uma sequência a partir de agora para que ele possa fazer isso, mas claro, não dá para descuidar das Copas, tem uma questão de dinheiro, de prestígio internacional e como eu citei, todos os outros motivos para que o Corinthians também invista na Copa Sul-Americana e ali na frente vai ter a Copa do Brasil com uma semifinal diante do Flamengo. Olha que fase está vivendo o Corinthians. Mas vamos lá, vamos para as informações desse jogo, porque o Memphis treinou normalmente. Ele, inclusive, realizou exames para identificar se tinha alguma lesão no seu tornozelo. Torcedor muito apreensivo, né, no jogo contra o Atlético Goianiense, quando ele entra no segundo tempo e depois de alguns lances ele coloca a mão no calcanhar, a mão no tornozelo. Assim, é um cara que estava muito tempo sem jogar, às vezes sente o ritmo de jogo, sentiu, evidentemente, essa questão. E aí tudo é novo, né? O impacto com o estádio, o impacto com o gramado, com uma competitividade, mais uma vez, né? Então, muitas vezes o jogador pode acabar sentindo algum tipo de lesão, algum tipo de desconforto. Mas ele, aparentemente, está muito bem preparado, né? E eu conversei até com ex-jogadores que me disseram assim, cara, jogadores que têm o preparo que ele costuma ter, você, mesmo que sinta alguma dor ali no jogo, você tem uma musculatura e uma estrutura preparada para isso. Se ele não tivesse, se ele não fosse um cara que se cuidasse, ele poderia ter tido algum problema, né? Porque nesse primeiro impacto que você tem no voltar a jogar, é muito comum você ter algum problema. Mas, felizmente, não teve nada disso, ele treinou normalmente e vai para o jogo. Provavelmente não como titular. Até porque não precisa, né? Você está percebendo que tem uma vantagem, o Corinthians pode muito bem vencer o jogo mais uma vez, vai defender essa vantagem, não tem a necessidade de você, digamos assim, desgastar um jogador que ficou muito tempo sem jogar, jogou só alguns minutos contra o Atlético Goianiense, pode ser que ganhe mais alguns minutos agora, porque o foco nesse momento está sendo o final de semana, tem clássico contra o São Paulo no domingo no Mané Garrincha. Então a tendência é que ele fique no banco de reservas. Agora tem um desfalque de última hora, que é a do Thales Magno, e o Thales não vai desfalcar o Corinthians só para esse jogo, ele deve ficar um tempo fora. A gente não tem exatamente a previsão, porque os clubes não passam essa previsão. Ele teve detectado uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, e essa é uma lesão que o Pedro Henrique, por exemplo, levou cerca de 2 meses para voltar.
tem uma previsão aí de 20 a 30 dias, mas aí com o tempo de recuperação para depois voltar a campo, trabalhar com bola e aí sim ser utilizado, a gente imagina que mais de um mês ele possa ficar fora de combate. Vai depender de jogador para jogador, vai depender da cicatrização de cada organismo, né? Então a gente vai entender, né, na sequência quanto tempo o Thales Magno vai se ausentar. O fato é que pelos próximos jogos ele não vai poder jogar. O bom é que nesse momento o Corinthians tem um elenco interessante, né? Mas é ruim. Acho até que era um titular da equipe, pelo menos em termos de predileção, característica, né? Um jogador que tem uma característica única no elenco, né? O Thales Magno, mas enfim, teve esse probleminha, vai tratar e aí abre espaço, né? Para o Carrijo, para o Romero, para o próprio Yuri quando entrar o Memphis, aí você vai poder mesclar esses jogadores de ataque. A escalação, ela é um completo mistério, né? Como é que você vai entender de que forma o Ramon Dias vai escalar esse time diante de tantas mesclas que ele faz e de um Corinthians com uma vantagem, pensando também no fim de semana. Obviamente ele vai pensar jogadores que estão desgastados ou não. O André Ramalho não jogou os 2 últimos jogos, né? Um por opção, o outro porque ele estava suspenso. Então pode ser que ele volte para o sistema defensivo. Não acho que o Ramon vá voltar com a linha de 3, porque ele está definindo... Aliás, é a nossa enquete de hoje, hein? Quem? Deixa eu ver quem está ganhando. Quem deve ser o parceiro, né? Quem deve ser o parceiro de Memphis Depay no ataque, tá? A nossa enquete, né, de hoje. Romero, 15%. Yuri Alberto, 36%. Héctor Hernandes, 8%. Thales Magno, 41%. Essa é a enquete. Eu que sou especialista em enquete, amo enquetes, valorizo a enquete nos programas, eu acho que isso acrescenta, acho que a enquete acrescenta demais. Estou sempre, sabe, apoiando aí as enquetes. Nunca vi uma enquete tão disputada, hein, velho? Thales Magno 41%, Yuri Alberto com 36%, Romero com 15%. Quer dizer, o Thales Magno, que não vem jogando um bom futebol, tudo bem, não vem jogando, mas faz as coisas certas. Tá com 41%, tá ganhando aí na nossa enquete. Você votou em quem, tá? Falou tudo, Samir, boas palavras, estamos junto, Deni Passos. Cara, eu entendo todo mundo que tá votando a favor do Thales. Por quê? Eu mudei de opinião, colocaria o Yuri Alberto de titular, empolgadaço por causa do jogo de sábado, mas o Yuri Alberto foi igual aquela música do Mano Rimas, né? Yuri Alberto, quem é você? Né? Eu não consigo te descrever. Capaz de fazer um golaço e tropeçar no próprio cadarço, diz um trecho da música do Mano Rimas. Esse é o Yuri Alberto, velho. Eu falei um pouco da empolgação, mas eu entendo o Thales Magno por quê? Porque o Thales Magno é um cara que não tem aparecido muito nos jogos, mas é um cara que erra muito pouco, viu? Né? A pessoa fala, ele machucou tudo, enfim. É um cara que sofreu a lesão de grau 2, né? Vocês têm razão aí que vocês estão falando, tudo. Mas vamos colocar que não é por causa de lesão, tá? Mas assim, o Thales Magno é um cara que faz as coisas certinhas, velho. Mesmo não jogando bem, outro dia ele deu assistência para gol, tá? Outro dia ele deu assistência para gol. E eu entendo quem tá votando no Thales Magno, tá? O Timão não contará com o atacante Thales Magno para a partida. No treino de ontem, do dia 22, quer dizer, no domingo, o jogador sentiu dores no músculo posterior da coxa e hoje foi submetido a uma ressonância magnética que constatou uma lesão de grau 2. O atleta já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do Corinthians. Então é oficial, o Corinthians informa que o Thales Magno teve uma lesão de grau 2 na coxa e vai desfalcar o Corinthians. Grau 2 pode colocar aí umas duas semanas fora. Associado com o Gabigol,
tem conversado com ele. Isso é fato, tá? Não dá pra gente fugir da realidade. Ah, mas eu não quero falar, eu não quero ouvir. Não, tudo bem. Eu, como jornalista, como repórter que tem informação, tenho que te passar. O Corinthians hoje conversa com o Gabigol, o Fabinho Soldado está à frente disso. E o próprio Augusto Melo também chega a trocar as figurinhas. O problema é que eu fui conversar hoje com uma fonte que eu confio muito, ela falou assim para mim, Samir, Gabigol, resumindo, ele falou para mim, é disso que me diz. O Corinthians não consegue nunca arrancar nada efetivo do Gabigol. Sabe? Nada de concreto. Sempre tem uma enrolação. O Corinthians cobrou uma resposta dele, se ele tem intenção de jogar no Corinthians em 2025, porque o Corinthians quer adiantar a contratação. Ainda mais agora, né, o Vene Casagrande lá que cobra o Flamengo deu informação que ele não vai jogar mais pelo Flamengo, não é informação minha, tá, gente? Informação lá do Vene Casagrande, que o Gabigol não joga mais pelo Flamengo. O Corinthians quer adiantar o processo. Só que o Gabigol enrola. Diz que me diz. Eu, sinceramente, tá? Eu fico até assim, às vezes em cima do muro em relação ao Gabigol, porque é um bom jogador. O Corinthians hoje tem 7 opções no ataque, fora o Memphis Depay, né? Porque tem os 4 que a gente colocou aí na enquete hoje, Thales e Yuri Alberto, para jogar com o Memphis, hein? Thales e Yuri Alberto, Romero, Héctor Hernandes, 4. Depois tem mais 3 que eu não coloquei nem na enquete, que é o Giovani, o Pedro Raul e o Pedro Henrique. Então o Corinthians tem 8 atacantes, né, somando o Memphis Depay. E o Corinthians já está querendo reforçar o ataque para 2025 com o Gabigol, que é uma obsessão do presidente Augusto Melo. Só que o Corinthians entende que ele está enrolando, está cobrando já uma resposta dele. Lembrando que em janeiro, tá? Se o Gabigol fosse contratado pelo Corinthians, eu seria o responsável por essa bomba aí. Porque eu trouxe várias informações em primeira mão. De todas as informações que eu dei foram confirmadas. Todas, pelo empresário, pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelas 3 partes. Inclusive dei em primeira mão a tentativa de troca, que foi confirmada pelos dirigentes também, que envolvia o Fausto Vera, o Mateuzinho, enfim, aquela coisa que eu trouxe em primeira mão também. Mas eu sempre avisei vocês, informando, falei, gente, o Gabigol só não é jogador do Corinthians porque ele não quer. Aliás, eu cheguei a falar que o Corinthians chegou a um acerto com o Flamengo, mas não dava para dizer que o Gabigol seria jogador do Corinthians, e eu dava até minha opinião. Eu falava, essa é a informação, minha opinião, ele não vai ser jogador do Corinthians, porque ele está enrolando o Corinthians, não dá resposta para o Corinthians, porque ele queria dar a volta por cima do Flamengo. Vocês que me acompanham sabem, eu trouxe informação, opinião, foi certeira. E agora está acontecendo de novo. Ele está enrolando o Corinthians. Tá? Vale a pena, a pergunta vale a pena arrastar uma situação que virou novela, virou minissérie, que é o Gabigol? Vale a pena você ficar tentando e ser ignorado, tentando e ser enrolado? Dessa vez não está nem sendo ignorado, porque já houve muitas respostas já. Ele gosta muito do Corinthians, o Corinthians seria prioridade dele, tá? Ele chegou a falar isso já. O Gabigol chegou a falar para uma fonte que eu tenho dentro do Corinthians, que o Corinthians é prioridade dele aqui no Brasil. Só que ele não responde nada de concreto. Eu quero, eu aceito. Vale a pena? Faz parte do mundo da bola? Eu, como torcedor, já tinha mandado andar. Como jornalista, eu entendo que faz parte também, né, dos negócios, né? É só que é um jogador mimado. Eu acho que ele não tem o caráter do Memphis Depay, entendeu?
O Memphis Depay escolheu o Corinthians para jogar. Nada ia mudar a cabeça do Depay, é um cara decidido. Já o Gabigol é um cara mimado. Eu conheço bem os meninos da Vila. Né? No Santos se mima demais esses moleques que vêm da base, por causa do histórico que eles têm, né? Neymar, enfim, Robinho, Diego, Ganso, Gabigol, Rodrigo, são muitos, né, que foram lançados. Então, assim, os moleques no Santos são mimados. Então, o Gabigol não é mimado lá porque ele é mimado no Flamengo. Isso é mimado de berço já. Entendeu? Ó, ele quer mídia, Samir, sabe que tá sumido e quer aparecer. Esse Gabigol, meu cachorro tá roncando alto demais. Esse Gabigol não engraxa a chuteira do Luizão, Samir. Não, com certeza não. Gabriel está esperando a queda do Tite para renovar com o Flamengo. Eu acho que ele tá enrolando o Corinthians por causa disso também, viu? Ô Matheus, isso aqui que você falou, meu irmão, o Gabigol, ele não acertou com o Corinthians no início do ano porque ele sonhou e esperava que ia reconquistar o espaço no Flamengo. Quando a gente vira ele treinando que nem um louco, e a gente fala, pô, o cara tá com vontade, vai vir pro Corinthians. Não. Aqueles treinos à vontade era reconquistar o espaço no Flamengo. E aqui você disse tudo, Matheus. O Tite, queira ou não, já começa a balançar no Flamengo. E o Gabigol sabe que o problema dele no Flamengo é o Tite. É o Tite. Vamos supor se o Cuca assume o Flamengo. O Gabigol é titular no dia seguinte, velho. Se o Renato Gaúcho assume o Flamengo amanhã, o Gabigol é titular no dia seguinte. Se o Vanderlei Luxemburgo assume o Flamengo amanhã, só estou dando exemplos, tá? O Gabigol é titular no dia seguinte. Porque também, convenhamos, né, velho? Eu acho que o Tite se perdeu no personagem. Um cara que escolhe o Carlinhos na frente do Gabigol, cara, ele tá na força do ódio, na força do rancor. Tá? Então, o Matheus foi bem demais. É uma opinião que eu, sabe, dou o meu carimbo aí, velho. Entendeu? Qualquer treinador que assumir, ele vai ser titular. O Tite, só de colocar o Carlinhos na frente do Gabriel Barbosa, o Gabigol, para jogar, já deveria ser demitido. Entendeu? Eu não tô nem aí com o Flamengo. E não tô nem aí com o Tite, que eu não gosto de ingrato. Nem quero o Tite no Corinthians. Tá? Nem quero o Tite no Corinthians. Claro, tiver que perdoar, um dia ele voltar pro Corinthians, beleza. Mas eu acho que o Tite, para mim, já tá chegando na linha do Luxemburgo, um pouco ultrapassado. Então eu não gostaria, prefiro outros treinadores. Não tô falando aqui por causa de rancor, não. Entendeu? Só que é problema do Flamengo. Tá? É problema do Flamengo. É o Coringão vai pegar o Fortaleza hoje às 21h30, hein? Vamos ver o válido esse aí. Pelas quartas de final da Sul-Americana, jogo de volta, lembrando que o Timão ganhou de 2-0 lá dentro. Tá? Por esse duelo aí super decisivo, Fel Comebol escalou, infelizmente, aí o técnico chileno Piero Matter. Pra quem não lembra, né, com esse juiz aí, o Corinthians tem péssimo retrospecto e nunca saiu vencedor com o chileno no apito, tá? São 4 partidas aí em que ele apitou o jogo contra o Corinthians, sendo 3 derrotas do Corinthians e apenas um empate. São 10 cartões amarelos distribuídos aí para jogadores do Timão, uma expulsão e um pênalti marcado. Esse ano aí, inclusive o Piero apitou o jogo do Corinthians pela Sul-Americana na fase de grupos, no qual o Timão foi derrotado aí pela Argentina Júnior fora de casa. Nesse ano aí o chileno estava escalado para comandar o jogo de ida da oitava de final contra o Red Bull Bragantino, mas por uma lesão muscular teve que ser substituído. O árbitro comandou a derrota do Corinthians na última Libertadores por Independente Del Valle, quem não se lembra, né? Em plena Neoquímica Arena, né? Em 2022 apitou a estreia do Corinthians na mesma competição e viu o Coringão ser superado fora de casa pelo Always Red. O primeiro jogo em que o Piero comandou o Timão na carreira foi em 2019, quando ficou um empate por 2-2 com o Independente Del Valle e foi eliminado aí da semifinal da Libertadores. Para a partida dessa noite, o Piero
vai ter o Cláudio, né? Do lado dele vai ter o Cláudio, o Miguel Rocha como auxiliar, enquanto o Manuel Vega lá para a função de quarto árbitro. Filho, na minha opinião, mesmo esse árbitro é que todo jogo, mesmo assim o Corinthians não vai ganhar esse jogo aí, viu? Ou vai ser empate esse jogo, o Corinthians vai levar. E eu estou sentindo que o Corinthians vai ser o campeão da Sul-Americana, hein? Então é isso aí. Se você curtiu nosso conteúdo, deixa o like no canal de notificações. Lembrando que esquece de seguir a sua Xixi Garcia e do Samir Carvalho, ok? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!